Olá para quem acompanha a nossa análise de hoje. Eu estou muito animada com o nosso mergulho profundo desta vez. Com certeza. É um tema denso, mas absolutamente fascinante. Sim, a nossa missão hoje é, desvendar aquele que é considerado o livro de regras supremo de qualquer país, a Constituição. O famoso documento intocável. Pelo menos é o que muita gente acha. Pois é, e o material base que a gente tem sobre a mesa hoje é bem pesado. É uma pilha de textos acadêmicos focados em direito constitucional, teoria do Estado, sociologia e a teoria do garantismo penal de um jurista chamado Luigi Ferrajoli. Uma base teórica de respeito. Muito. Mas olha, antes de a gente avançar de fato, cabe aqui um aviso de neutralidade bem importante. Fundamental. Porque como os textos abordam conceitos estruturais muito profundos, decisões de Estado, menções a regimes políticos passados, governos e visões de esquerda ou de direita. A política está no cerne disso, não tem jeito. Exato. Então a nossa análise aqui será estritamente imparcial. O objetivo da nossa conversa não é endossar nenhuma visão política ou tomar partidos. Claro. É reportar fielmente, de forma objetiva, as ideias que são contidas nos documentos originais. É entender a mecânica da coisa toda. Isso. Certo, vamos desempacotar isso. Todo mundo acha que a Constituição é a regra final escrita em pedra. Mas lendo os textos, eu me deparei com um autor lá de 1862, o Ferdinando La Salle, que tem uma visão quase deprimente sobre todo esse sistema. La Salle é um balde de água fria no romantismo jurídico. Totalmente. Ele argumenta que todo esse trabalho de escrever leis não serve para nada diante da realidade. Como a gente chega a um ponto onde um jurista gigante chama a Constituição de uma mera folha de papel? O que é fascinante aqui é que essa visão sociológica do La Salle foi um choque de realidade deliberado. Ele estava discursando para a burguesia da época com o intuito claro de desmistificar essa aura sagrada em torno do direito escrito. De tirar a lei do pedestal. Exatamente. Para ele, a verdadeira constituição de um país não é o livreto bonitinho que os políticos assinam, mas sim a soma do que ele chamou de fatores reais de poder. Fatores reais de poder. O que seria isso na prática? Na conjuntura dele, ele listou o rei da Prússia, a nobreza, os grandes banqueiros, os industriais e até a classe operária. O argumento central tem uma lógica brutal. Que é quem tem a força manda. Sim. Se houver um conflito real entre o que está escrito naquele pedaço de papel e os interesses de quem detém o controle do exército ou o controle do dinheiro, o papel sempre vai rasgar. A força fática esmaga a regra. Esmaga a norma jurídica, então qualquer constituição escrita que não reflita exatamente esses fatores de poder é uma ilusão. É uma fachada sem aplicabilidade prática. Caramba! Mas isso levanta um problema colossal para nós hoje, né? Com certeza levanta. Porque se a lei é só um espelho de quem tem a arma ou o capital, o direito perde totalmente o sentido de existir como um limite para o poder. Vira apenas a vontade do mais forte. Pois é. Mas felizmente a ciência política e o direito não pararam no La Salle. O material traz uns contrapontos fortíssimos a esse pessimismo. E aí entram dois nomes com visões radicalmente diferentes, que são o Carl Schmitt e o Hans Kelsen. Esse é o grande debate que sustenta o Estado moderno. Kelsen, em especial, parece ter criado uma arquitetura mental que vai totalmente contra a sociologia do La Salle, né? O Kelsen é o extremo oposto. Mas antes dele, a gente tem o Carl Schmitt, trazendo sentido político. O decisionismo. Exato. O Schmitt tira o foco da sociologia e coloca na decisão política fundamental. Para ele, a Constituição é um ato de vontade soberana que molda o Estado. Não é um reflexo passivo, então? Não. É a decisão de quem detém a soberania sobre como o Estado vai existir. Se vai ser uma democracia, uma monarquia, é o decisionismo puro. Tá. E o Kelsen? Já o Hans Kelsen, que é o pai do positivismo jurídico, ele rejeita tanto a sociologia do La Salle quanto a política do Schmitt. Ele cria o sentido puramente jurídico. Isso. Ele queria limpar o direito de influências externas para transformá-lo numa ciência exata, puramente normativa. Ele divide o mundo entre o ser... que é a realidade dos fatos, onde o La Salle estava. Perfeito. E o dever ser, que é o mundo das normas. A Constituição, para o Kelsen, fica no topo absoluto de uma pirâmide lógica. A famosa pirâmide de Kelsen. A própria. Ela é a norma hipotética fundamental que dá validade a todas as leis que estão abaixo dela.
Se a estrutura lógica for perfeita, disputas de poder fora do tribunal não deveriam invalidar a lei. Mas olha, essa pirâmide do Kelsen é linda na teoria, mas me parece criar um abismo gigante com a vida real. A Rua não funciona como uma equação matemática. E não funciona mesmo. A crítica ao Kelsen é justamente essa esterilidade em relação à realidade. E é aí que o texto introduz o Conrad Hesse, já em 1959, tentando construir uma ponte entre esse abismo do Kelsen e o cinismo total do Lassalle. O Hesse é o ponto de equilíbrio aqui. Ele escreve sobre a força normativa da Constituição. Ele não só rebate o Lassalle, mas propõe um jeito novo de olhar para a lei escrita. Ele formula uma resposta que mudou todo o rumo do constitucionalismo no pós-guerra. Ele reconhece que os fatores reais de poder existem, sabe? Ele não ignora a realidade como um positivista faria. Mas ele não aceita que o papel vai sempre rasgar. Exatamente. Ele recusa essa ideia de que a Constituição seja uma refém passiva dos poderosos. O argumento do Hesse é que o texto tem sim uma força própria. Ele tem o poder ativo de ordenar e moldar a realidade social. A lei pode forçar a sociedade a mudar. Pode e deve. Mas e esse é o ponto nevrálgico da teoria dele, essa força não brota magicamente da tinta no papel. Ela precisa de um motor. Sim, ela exige o que ele chamou de vontade de constituição, ou Wille zur Verfassung, no original em alemão. Espera, isso significa que a lei só tem poder se a sociedade decidir dar poder a ela. Em essência, sim. É a disposição enraizada nos cidadãos e nos agentes do Estado de fazer valer o que está escrito, mesmo quando bate de frente com interesses de grupos poderosos. É acreditar no jogo. É a consciência coletiva de que o pacto é inviolável. Se a sociedade se recusa a aceitar que os poderosos ignorem as regras, a Constituição deixa de ser aquela folha de papel inútil do Lassalle e vira uma força ativa. Que loucura! A norma ganha força na medida em que a gente a defende no dia a dia. Perfeito. E isso nos empurra para uma questão muito prática. Como é que os países constroem esse documento para que ele seja forte o suficiente e desperte essa vontade de proteção na população? A estrutura faz toda a diferença. O material detalha bem essa anatomia das regras supremas, a tipologia. E o contraste que mais me saltou aos olhos foi a diferença na classificação quanto à forma. Comparando o sistema histórico não escrito da Inglaterra com o modelo dogmático escrito, como é o caso do Brasil. Esse contraste revela escolhas filosóficas profundas, sabe? Sobre como diferentes sociedades lidam com o poder. Como funciona na Inglaterra? A Constituição inglesa é frequentemente chamada de não escrita ou histórica. Não é um documento único que uma Assembleia votou e aprovou. É um mosaico de costumes, tradições, jurisprudências de séculos. Começa lá na Magna Carta, né? 1215. Isso. Passa pelo Bill of Rights de 1689. A estabilidade deles vem da continuidade e do respeito ao precedente histórico. O peso da história limita o poder. Exato. Em contrapartida, as constituições escritas e dogmáticas, que é o modelo dos Estados Unidos, da França, do Brasil, elas surgem quase sempre depois de grandes rupturas. Revoluções, transições de ditadura para democracia. Elas exigem a sistematização das regras num documento solene e unificado, baseado nos dogmas daquele momento de recomeço. É criar um limite tangível e muito visível para o Estado. Aí é que fica realmente interessante, porque uma vez que esse recomeço está escrito no papel, surge a grande discussão sobre a estabilidade desse texto. A segurança jurídica. Exato, porque se qualquer maioria política no Congresso puder simplesmente reescrever as regras do jogo quando quiser, a gente volta para a estaca zero do poder bruto. Vira o fator real de poder do Lassalle de novo. Pois é. A teoria classifica as constituições em flexíveis, que podem ser alteradas como uma lei comum, e as rígidas. Mas no caso brasileiro, o nosso ordenamento tem um mecanismo de defesa ainda mais extremo. A superrigidez. Isso. A rigidez por si só já é um baita freio. Ela exige que mudar a Constituição dê muito trabalho. Aqui no Brasil, isso são as propostas de emenda à Constituição, as famosas PECs. Que exigem maioria qualificada, 2 turnos. Nas duas casas legislativas. É muito difícil. Contudo, o sistema foi além e desenhou um núcleo que é absolutamente intocável.
as cláusulas pétreas. Sim, no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, o termo pétrea vem de pedra mesmo, o que não pode ser demolido. E o que não pode ser demolido lá? O Congresso está proibido de sequer discutir propostas que tentem abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Se conectarmos isso ao quadro geral, é claramente um mecanismo de autodefesa da própria democracia. Totalmente. Impede rupturas institucionais por dentro do próprio sistema democrático. Protege a gente contra maiorias de ocasião. E além dessa crava gigantesca, o texto ainda traz outras distinções estruturais. Menciona bem rápido que constituições podem ser analíticas ou sintéticas. A analítica é a nossa. Ela é exaustiva, tenta regular tudo. Desde direito tributário até regra do Colégio Pedro II. Exato. A sintética, como a dos Estados Unidos, foca só na estrutura básica e nos direitos essenciais. E tem também a origem, né? Se são promulgadas por assembleias populares de forma democrática ou outorgadas. Que é o termo educado para imposta por um ditador. Exatamente. Agora, voltando ao modelo analítico, por que colocar tantos detalhes num documento super rígido? O interessante das constituições analíticas é que essa extensão não é um erro ou um acidente. É um reflexo da desconfiança histórica no legislador comum. Trauma de ditadura. Isso, há um anseio enorme de elevar o máximo de direitos para o topo da pirâmide, para o status constitucional, justamente para protegê-los com aquelas cláusulas pétreas. Mas isso gera um paradoxo brutal. Qual? Se você engessa tudo lá no topo da pirâmide, do Kelsen, com maioria qualificada para mudar, como garantir que o Congresso não passe leis ordinárias no dia a dia que simplesmente ignorem essas restrições na prática? A resposta institucional para isso é o princípio da supremacia da Constituição. Ele cria a necessidade vital do controle de constitucionalidade. O filtro do sistema. Exato. Se a Constituição é suprema, toda e qualquer lei inferior às leis infraconstitucionais deve total obediência a ela. O controle de constitucionalidade é o sistema imunológico do Estado de Direito. Que expulsa o que faz mal. É o mecanismo que os tribunais usam para anular e jogar no lixo qualquer lei que tente desafiar as regras da Constituição. E é exatamente nesse ponto da supremacia que a teoria do Luigi Ferrajoli vira a chave da nossa compreensão. O garantismo. Lendo sobre o garantismo penal dele, eu me deparei com uma distinção que, muda a regra do jogo sobre como a gente avalia as leis. Ele separa o conceito de vigência do conceito de validade. Parece preciosismo acadêmico, mas não é. Parece semântica pura. Mas a profundidade disso altera o papel de quem julga, não altera? Ferrajoli é um marco divisor de águas. Ele desconstrói aquela visão simplista tradicional de que a lei é válida só porque foi aprovada pela autoridade certa. Aquele positivismo cego. Isso. Ele desmembra a legitimidade. A vigência, para o Ferrajoli, diz respeito à forma. Uma lei vigente é a que seguiu todo o rito burocrático. Foi votada, sancionada e publicada. Ela existe formalmente no papel. Existe e, em tese, deve ser cumprida. Porém, a validade diz respeito à substância, ao conteúdo dessa lei. O que ela diz de fato. E aqui é que ele insere os direitos fundamentais como grande filtro. Uma norma só é materialmente válida se não violar o conteúdo da Constituição. Igualdade, dignidade humana, liberdade. Então a gente pode ter uma lei que foi aprovada por todo mundo no Congresso de forma super legítima, publicada no Diário Oficial, obrigando as pessoas a fazerem algo? Uma lei que tem vigência. Mas que é completamente inválida materialmente. O paradoxo é precisamente esse. Hoje em dia, a gente convive rotineiramente com leis vigentes, mas inválidas. Leis inconstitucionais que estão valendo até alguém derrubar. Exato. E a grande revolução do neoconstitucionalismo, que é onde o garantismo do Ferrajoli se encaixa, é que o papel do juiz deixa de ser o de um mero boca da lei. Aquela pessoa que só lê o artigo e aplica cegamente. O jurista moderno tem um dever crítico constante. Ele tem que avaliar a legitimidade substancial da lei.
Se um texto do parlamento massacra garantias fundamentais, o sistema tem que barrar essa lei para proteger o dever ser da Constituição. A legitimidade de conteúdo. O Estado não pode usar as engrenagens da lei para esmagar direitos, porque proteger direitos é o que dá suporte ético para a própria existência do Estado. Brilhante. Mas olha, vamos colocar toda essa teoria maravilhosa sob a lente de quem acorda cedo para trabalhar. Há uma frustração imensa na sociedade quando a gente lida com um texto constitucional cheio de promessas válidas, legítimas, mas que não se traduzem em prato de comida na mesa, hospital funcionando ou segurança na rua. A dura realidade fática. Então, o que tudo isso significa na prática? O material aborda isso diferenciando os conceitos de eficácia e efetividade. De que adianta a norma se ela não sai do papel? Essa tensão entre eficácia jurídica e efetividade social é o grande calcanhar de Aquiles das nossas constituições modernas. Na teoria, a gente divide a eficácia, que é a aptidão da norma para produzir efeito no direito, em 3 graus. Quais são? Tem a eficácia plena, que é a lei que vale de imediato, não depende de mais nada para ser aplicada. Ok, direta. Tem a contida, que também é imediata, mas permite que uma lei no futuro restrinja um pouco os efeitos dela. E tem o grande nogórdio, que são as normas de eficácia limitada ou programáticas. As famosas promessas de campanha na lei. Exato. Elas estabelecem programas, metas sociais, diretrizes para o Estado, mas dependem totalmente de leis futuras ou políticas públicas para saírem do mundo abstrato. Tá, isso é eficácia. E a efetividade? A efetividade transcende o direito. É um fenômeno fático, da vida real. É ver se a sociedade realmente se ajustou à norma. A norma é efetiva quando aquele direito à saúde prometido vira um remédio na mão do paciente no hospital. O caso prático que as fontes trouxeram sobre o direito à saúde ilustra isso perfeitamente. É o recurso extraordinário 685230. Ele é um divisor de águas. Um julgamento histórico do STF. Historicamente, essas normas programáticas sobre saúde ou educação eram tratadas por prefeitos e governadores quase como poemas, né? Conselhos bonitinhos sem exigibilidade imediata. Mas o STF começou a forçar a barra da efetividade. O Supremo fez um movimento hermenêutico bem ousado. Nesse recurso, que envolvia o Estado fornecer medicamentos de alto custo para pacientes com HIV, a Corte rechaçou totalmente a desculpa estatal de que a norma era só um programa distante. E derrubou também o argumento da reserva do possível, né? Sim, aquele velho argumento de que o cofre público tem limite e, por isso, não dá para fornecer o remédio. A Corte estabeleceu que o núcleo essencial do direito à vida e à saúde tem eficácia vinculante imediata. Tem que cumprir pronto. O Judiciário avocou para si o papel de concretizar uma política pública vital. Disseram que a dignidade da pessoa humana não pode ser refém de inércia da administração pública. Foi a força normativa do Conrad Hesse entrando em ação no tribunal. Exatamente. O tribunal usou a Constituição para dobrar a realidade do Estado e impor a entrega material daquele direito. Nossa. O que nos leva a outro fenômeno fascinante sobre como essas regras supremem ao longo de décadas. A gente viu que a Constituição é super rígida, cheia de cláusulas pétreas, o Congresso sua sangue para aprovar uma emenda. É um processo lento. Muito. Mas então como é que esse documento não fica obsoleto e não entra em colapso diante das tecnologias novas e das mudanças de costumes da nossa sociedade? O direito criou uma válvula de escape muito engenhosa para isso, chamada mutação constitucional. Mutação? Soa quase biológico. E é orgânico mesmo. Diferente de uma emenda constitucional que muda o texto escrito passando por toda aquela burocracia no Congresso, a mutação atua de forma silenciosa. Na interpretação? Exato. Ocorre uma mudança informal no significado e no alcance do texto, sem que nenhuma única vírgula seja apagada no documento físico. É uma atualização conduzida principalmente pelo Supremo Tribunal Federal. A sociedade muda e os juízes passam a ler as mesmas velhas palavras com uma lente nova. Esse é o mecanismo que permite equilibrar a segurança jurídica do papel com a evolução social imperativa. Tem um caso no material que eu achei o exemplo perfeito dessa alquimia. Lembra do embate colossal no Brasil sobre a publicação de biografias não autorizadas? A ação direta de inconstitucionalidade 4815, um clássico moderno. Isso.
Tinha uma regra lá no Código Civil que exigia autorização prévia de quem estava sendo biografado para que o livro pudesse ser publicado. E a base para isso era o direito constitucional inviolável e a intimidade. Pareceu uma proteção supernatural do indivíduo. Pareceu, mas do outro lado do ringue de boxe, tinha o princípio fundamental da liberdade de expressão e o direito da sociedade à informação histórica. E aí você tem dois pilares constitucionais do mesmo tamanho batendo de frente. Intimidade versus liberdade de expressão. E o tribunal não pode simplesmente apagar um deles do texto. Não pode. A regra do tudo ou nada não se aplica a princípios. É aí que a hermenêutica entra em campo com a técnica da ponderação de interesses. E também o princípio da interpretação conforme a Constituição. Como o STF resolveu o peso de cada um? Eles avaliaram o contexto de uma sociedade democrática aberta. A Corte entendeu que exigir autorização prévia para uma biografia criaria uma censura privada inaceitável, sufocaria o debate público. Censura prévia disfarçada de direito de imagem. Exato. E o detalhe brilhante é que, sem alterar uma única palavra do texto constitucional que defende a privacidade, o tribunal fez uma mutação no alcance dessa proteção. Eles decidiram que a liberdade de expressão tem precedência nesse cenário específico, né? Sim. Declararam que a autorização prévia era inexigível. Eventuais abusos à intimidade não geram censura antes de publicar, mas sim reparações financeiras depois. É a engenharia jurídica mantendo a Constituição respirando viva no tempo? Em sintonia total com a democracia contemporânea. Nossa, fazer todo esse percurso deixa muito claro o peso histórico do que a gente está lidando. A gente começou vendo aquele fantasma do Ferdinand Lassalle, dizendo que a Constituição ia ser sempre só uma folha de papel inútil, dominada pelo capital e pela força bruta. Uma visão sombria, mas que serviu de alerta. Serviu. Mas aí a gente mergulhou fundo nos anticorpos que o direito desenvolveu contra isso. Vimos a superrigidez que blinda o núcleo do Estado, a força normativa do RES, que permite à lei moldar ativamente a sociedade. E o modelo incisivo do garantismo do Ferrajoli, que ensina a audácia de questionar a validade material até das leis que já foram aprovadas. E olha, entender essa maquinária toda não é um luxo intelectual para o jurista de terno e gravata. É conhecimento vital. É defesa pessoal cidadã. Essa arquitetura normativa é o muro de contenção final entre a nossa liberdade individual e o rolo compressor do poder do Estado. Isso levanta uma questão importante, sabe? Toda essa construção monumental deságua na nossa responsabilidade. O judiciário faz o controle dele, claro, mas aquela vontade de constituição que o Hesse descreveu, ela não nasce no tribunal. Ela nasce na rua. Ela é gerada na base. Exige uma sociedade que seja alerta, que conheça a gramática dos seus direitos e brigue por eles. A força de uma Constituição é o reflexo direto da resiliência democrática das pessoas. Com certeza. E é com essa visão do todo que eu encerro a nossa exploração de hoje com uma provocação final. Uma coisa que os textos originais não respondem diretamente, mas que fica como uma sombra sobre tudo isso. Qual seria? Se o texto de uma Constituição pode sofrer tantas mutações constitucionais apenas pela interpretação refinada dos juízes, sem que uma única letra seja votada nas urnas ou alterada pelos nossos representantes eleitos... É um ponto perigosíssimo. Até que ponto? Essa Constituição ainda é o documento original legítimo que a sociedade pactuou lá no passado. E em que exato momento o poder soberano de ditar as regras do jogo passa, de forma silenciosa, das mãos do povo para as mãos dos seus intérpretes? É a pergunta de $1 milhão do constitucionalismo moderno. Fica aí o convite para que a nossa audiência processe essa tensão e continue questionando implacavelmente as estruturas do mundo ao redor. Muito obrigada a todos por mergulharem conosco nessa análise profunda e até o nosso próximo encontro.